Você sabe como funciona a rescisão por causa do falecimento do empregado? Já podemos imaginar que esse é um assunto delicado, não é mesmo? Uma das atividades mais complicadas dentro de uma empresa é a rescisão por falecimento de um colaborador. Afinal, esse processo envolve várias regras específicas. Esse é um desafio que não costuma ser diário, porém, quando ocorre, é importante que se entenda todos os trâmites. Então, para você entender como funciona a rescisão por falecimento do empregado, continue assistindo este vídeo. A situação por si só já é ruim. Quando a morte é no ambiente de trabalho, se torna ainda mais delicada, porque o contexto pode ser ainda mais complexo. Existem várias questões que precisam ser resolvidas, além de uma simples rescisão contratual. Por exemplo, pode haver multa e indenização para a família da vítima. Mesmo não ocorrendo a morte, quando há um acidente de trabalho, a empresa deve enviar de imediato uma comunicação de acidente de trabalho, conhecido também como CAT. Conforme a lei, quando o colaborador morre no ambiente de trabalho, a empresa deve informar sobre o falecimento imediatamente. Em caso de acidente de trabalho que não resulta em morte, a comunicação pode ser feita em até 24 horas após o ocorrido. Porém, se isso não acontecer, a empresa estará sujeita a pagar multa. Em caso de morte de um colaborador, a empresa deve estar preparada se a família da vítima entrar com um processo, em especial se a morte foi em função de um acidente de trabalho. Nesse caso, se ocorreu durante uma viagem a trabalho, por exemplo, é dever da empresa arcar com todos os custos de translado do corpo. Afinal, a família pode querer velar e fazer o enterro na cidade onde residem. Mas, independentemente da causa da morte, este é um momento de prestar solidariedade à família. Portanto, a empresa deve dar todo o apoio necessário, além das orientações legais para o recebimento do acerto trabalhista e as demais indenizações. A CLT não fala em específico sobre esse assunto. No entanto, há algumas leis usadas para embasar os procedimentos para rescisão por falecimento do empregado. Uma delas é a Lei nº 6.858 de 1980, que fala sobre o pagamento de valores não recebidos em vida pelos titulares. Entretanto, o valor que compreende essa norma está na necessidade de entender os pontos importantes da Lei nº 8.036 e também no Decreto nº 99.684, ambas de 1990. Afinal, eles abordam sobre as normas do FGTS, além de outros pontos relevantes. Então, como fazer a rescisão por falecimento do empregado? Vou te explicar agora. Acompanhe. Esse tipo de rescisão contratual é semelhante ao pedido de demissão, mas, nesse caso, a empresa não vai arcar com o pagamento do aviso prévio. Porém, o pagamento das verbas continua sendo de 10 dias corridos, a partir da data do término do contrato, do falecimento do empregado. Portanto, até 10 dias após o falecimento do colaborador. Quando não há acidente de trabalho, a empresa deve dar início ao processo de rescisão assim que a morte é informada pelos familiares. É importante receber o atestado de óbito do colaborador. Com isso, os seguintes direitos do trabalhador devem ser pagos à família ou dependentes: saldo do salário sobre os dias trabalhados, 13º salário proporcional aos meses já trabalhados, férias proporcionais mais 1/3, férias vencidas mais 1/3, salário família proporcional aos dias trabalhados e outros valores como comissões, horas extras, adicional noturno e outros do mês vigente. Assim, como em qualquer rescisão contratual, devem ser aplicados os descontos normais, proporcional aos dias usados pelo colaborador falecido. São eles: INSS, Imposto de Renda, Vale Transporte, Vale Alimentação, Vale Refeição, Plano de Saúde, PLR pendente e outros. Além disso, não é preciso pagar os 40% da multa rescisória do FGTS.
Vale ressaltar que quem recebe o valor são os dependentes habilitados conforme a Previdência Social, lá no INSS, ou seja, os familiares. No entanto, é essencial que a empresa tenha atenção ao fazer o pagamento, pois essa rescisão deve ser incluída na herança. Assim, é bastante difícil saber quem são os herdeiros. Nesse caso, o valor da rescisão deve ser reservado para o processo de inventário, mas é comum a família demorar bastante para abrir esse inventário. Então, talvez a própria empresa deva entrar com o processo judicial para depositar em juízo até a família resolver a situação. Nesse caso, recomendo que fale com um advogado especialista em direito do trabalho para encontrar a melhor solução. Depois do falecimento do trabalhador, a empresa deve providenciar a baixa na carteira de trabalho e registrar a finalização do contrato no livro dos registros dos colaboradores. Além disso, no sistema em que é feita a rescisão, é importante citar o motivo da homologação, ou seja, falar que é por morte do empregado. Se tiver mais dúvidas, é essencial contar com o apoio de um advogado especialista em direito do trabalho. Não se esqueça de comentar e compartilhar este vídeo. É muito importante para nós. Um forte abraço!